chegada de uma criança é sempre marcada por muita alegria, expectativa, esperança. Eu creio que quem já foi papai e quem já foi mamãe sabe bem disso. Eu nunca fui papai, pretendo um dia ser, mas já tive sobrinhos, tenho sobrinhos, né? E toda vez que um dos meus sobrinhos está para nascer, né, assim, a família fica cheia de expectativa, cheia de esperança, cheia de alegria. Não apenas dos bebês dos nossos parentes, com a igreja a gente acaba celebrando e tendo a oportunidade de se alegrar também com a gravidez, o nascimento das crianças de irmãos próximos. O fato é que a chegada de uma criança sempre traz expectativa. Talvez aqueles que foram papais e mamães há mais tempo provavelmente conviveram, além da expectativa normal gerada pela chegada da criança, tenham convivido com a curiosidade por descobrir qual o sexo do bebê até a hora do nascimento. Até bem pouco tempo atrás, os pais descobriam se era menino ou menina na hora que nascia. Eu, inclusive, acho que foi assim na minha geração ainda. Os três, né, quando eu nasci, meus irmãos nasceram, ainda era esse negócio. E aí, é menino ou menina, né? Tal essa ideia do conhecimento. Você vai se apresentar e vai conhecer essa criança naquele momento. No nosso tempo, isso já não é mais tão comum. A quantidade de exames, de imagens, né, feitos pelas crianças e pelas mamães, pelas gestantes, no período aí, de preparo, de pré-natal, são tantas que normalmente, já com poucos meses, a criança, a mãe e o pai já sabem o sexo da criança. Contudo, ainda assim, muitas questões e muitas expectativas surgem. Como será o bebê que está para nascer? Eu lembro que, alguns anos atrás, conversando com o William, eu não lembro em qual deles foi, se foi no nascimento do Nicolas ou se foi no nascimento do Juan. E a gente conversava exatamente sobre isso. Ele dizia algo mais ou menos assim, porque a mulher, ela já tem um contato mais intenso com o bebê durante o período da gestação, porque está dentro dela. Mas para a gente, que é pai, que é homem, parece que a ficha cai mesmo quando a gente pega no colo. É quando a gente pega e ouve o chorinho e tem a oportunidade de pegar no colo e a nossa relação começa de uma maneira mais intensa ali. E um monte de coisas vem na cabeça. Como é que vai ser essa criança? Quais serão os traços físicos? Qual será o peso, a altura? Ele vai ser mais parecido, ou ela, né? Vai ser mais parecida com o papai? Vai ser mais parecido com a mamãe? Quem será esse bebê que está chegando? Qual será o jeito? Qual será a personalidade dessa criança? O fato é que a chegada de uma criança é sempre marcada por muita expectativa. Muitas questões, a gente não sabe quem é exatamente essa criança que está nascendo. Ele chegou, é o tema da série de mensagens que a gente começa hoje. Porque no Natal a gente celebra exatamente o nascimento de Jesus Cristo, o Deus Filho que se tornou homem. E aí, quer você acredite em Jesus ou não, essa data continua sendo central. O fato é que o calendário do planeta gira em torno dessa data. O ano do nascimento de Jesus, Anno Domini, né? O ano do nosso Senhor. Talvez a gente pudesse dizer, ele chegou, mas quem é essa criança que chegou? Quem é esse que nasceu? E é isso que nós vamos fazer ao longo das próximas semanas. Nós vamos avançar pelo Evangelho de João e avaliar, refletir sobre os textos onde Jesus se apresenta dizendo, eu sou. Ou seja, nos textos onde o próprio Jesus se apresenta para a gente. Ele mesmo diz quem ele é. E dessa forma a gente consegue descobrir melhor quem é essa criança, esse ser maravilhoso, o nosso Jesus que chegou e que a gente celebra durante esse período de Natal. Para tanto, hoje nós vamos conversar no texto do Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 4 a 26. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 4 a 26. E nesse texto, Jesus se apresenta dizendo, eu sou o Messias. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu sou o Messias. Mas antes da gente ler o texto, eu quero convidar mais uma vez você a fechar seus olhos e a pedir a direção de Deus para esse instante. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 4 a 26. Vamos orar mais uma vez?
Oremos. Deus bendito, como é bom, Senhor, nós termos a oportunidade de abrirmos juntos a Tua Palavra para refletirmos naquilo que a Tua Palavra tem para as nossas vidas hoje. Portanto, Pai, nesse instante nós te pedimos que as nossas mentes e corações estejam completamente voltadas e atentas à Tua voz, que a gente consiga discernir, Pai, pela Tua Palavra, a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 4 a 26, onde nós lemos assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Versículo 13. Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus acabara de sair da Judéia rumo à Galileia. Sua opção de caminho, embora não fosse a mais usual, era a mais curta. O fato é que, saindo da Judéia e indo para a Galileia, esse trajeto que passava por Samaria era o trajeto mais curto. Pensando no nosso tempo, seria o trajeto orientado pelo Waze ou por algum aplicativo de navegação que você tenha. Contudo, embora fosse o trajeto mais curto, não era o trajeto usual para um judeu, porque os judeus consideravam o território de Samaria um território impuro. Já seguindo sua viagem, na metade do dia, desgastado pela viagem, Jesus e seus discípulos resolvem parar numa localidade para procurar água, alimento e para descansar. E eles fazem isso descansando e parando perto de um poço, como os versículos 6 e 8 nos contam.
É nesse momento que o versículo 7 nos fala sobre uma mulher samaritana que havia ido àquele poço para pegar água. O fato é que o horário, a escolha de horário para aquela mulher pegar água é, no mínimo, uma escolha extremamente incomum. As mulheres normalmente iam tirar água, primeiro, em grupo, porque como mulheres elas estavam mais vulneráveis, né, aos perigos, a serem atacadas e coisas do tipo. Mas, além disso, elas iam juntas pegar água em horários de sol mais ameno. Todos nós sabemos que meio-dia é o horário do sol mais forte, ou um dos períodos do sol mais forte. Possivelmente, a escolha do horário fosse intencional. Talvez aquela mulher, e muitos dizem isso, e eu particularmente acredito, não quisesse encontrar ninguém. Então, nada mais natural do que, se você não quer se encontrar com ninguém, se você não quer ser vista ali, do que você ir ao poço num horário onde ninguém vai ao poço. Ou onde dificilmente você vai encontrar alguém fazendo aquilo que você está fazendo, que é pegando água no poço. Contudo, nesse dia, Jesus estava por ali, porque ele estava viajando, como nós já vimos, indo da Judéia para a Galiléia, ele passa por Samaria e ele resolve, juntamente com seus discípulos, descansar exatamente do lado do poço. Mas algo incomum acontece. Jesus pede um pouco de água para aquela mulher. Isso causa espanto nela. O versículo 9 nos diz, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí o evangelista João acrescenta uma pequena explicação aí. Na minha Bíblia está entre parênteses, quando ele diz assim, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, como se o escritor, né, do texto bíblico estivesse explicando o porquê dela falar dessa forma. Judeus criteriosos na observância da lei nunca falariam com uma mulher samaritana. Ele era um homem. Ele se dirigir de forma direta a uma mulher, naqueles tempos, era algo considerado impróprio. Ainda mais a uma mulher samaritana. Além disso, como alguém zeloso, cumpridor da lei, ele teria medo e evitaria esse contato para não se contaminar cerimonialmente. Porque se entendia que, comendo alimentos ou usando utensílios que tinham sido manuseados por samaritanos, os judeus estariam se contaminando. Por isso a estranheza da mulher. Ela diz, olha, você é judeu, e na sua religião, na sua crença, as pessoas do seu povo não se dão bem com os samaritanos. E mais do que isso, mais do que não se dar bem, pessoas do seu povo não costumam se relacionar com os samaritanos, porque eles entendem que ao se relacionar com os samaritanos, e ainda mais fazer algo como pedir, né, água para beber, essas pessoas estariam sendo contaminadas por nós. O fato é que, embora judeus e samaritanos tivessem uma origem comum, eles também tinham uma rivalidade antiga, que remonta exatamente ao período onde o reino de Israel se dividiu em dois reinos lá no Antigo Testamento. O livro dos Reis nos conta essa história, onde o reino de Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, Israel, que tinha Samaria como capital, e o reino do sul, Judá, que tinha Jerusalém como capital. E a partir desse momento de divisão, esses reinos cada vez mais, embora tivessem a mesma origem, esses reinos cada vez mais vão se afastando. De forma que são reis diferentes, e em muitos momentos eles guerreiam uns contra os outros, mesmo tendo a mesma origem. Os anos se passam, e mais tarde Samaria, a capital do Reino do Norte, Israel, é dominada e conquistada pelos assírios. E o que é que os assírios fazem? Eles deportam grande parte dos moradores daquela localidade. Mas além disso, eles trazem pessoas de outros povos para residir ali. De maneira que naturalmente isso gera uma mistura. Eles dominaram a terra, eles levaram uma boa parte da população daquela terra para outro lugar, trouxeram pessoas de outros povos e colocaram ali, e aí naturalmente, vivendo junto, eles começam a se casar, eles começam a se relacionar e a conseguir, né, a misturar, né, traços culturais. Isso gera
mistura étnica, isso gera mistura religiosa e funda, inclusive, uma religião. Então, quando você fala de que alguém era samaritano, era diferente de alguém ser judeu. Os judeus normalmente não se davam bem com os samaritanos porque eles viam os samaritanos como um povo impuro, que não era judeu realmente puro, tanto de origem étnica, porque tinham se contaminado através de casamentos, como de religião, porque tinham crenças distintas. E a gente vai ver isso mais à frente. Tempos à frente, os judeus voltam do exílio e eles começam a reconstruir Jerusalém. E aí, os samaritanos pedem para cooperar. A gente lê isso nos livros de Esdras e Neemias. E o que os judeus fazem? Eles negam e dizem assim, vocês não têm parte nessa obra. Vocês acham que são nossos irmãos, vocês acham que vocês são parte do nosso povo, mas vocês não são, porque vocês se misturaram. E a religião que vocês seguem hoje não é a mesma religião que nós seguimos. E a partir desse instante, a relação que já não era boa se torna absolutamente horrível. De maneira que nos tempos do Evangelho, quando Jesus está aqui se encontrando com essa samaritana, judeus e samaritanos eram opostos, rivalizavam de uma forma muito intensa. A religião deles era diferente. Para vocês terem uma ideia, os judeus seguem todo o Antigo Testamento. Os samaritanos seguiam apenas os 5 primeiros livros, o Pentateuco. E eles entendiam e acreditavam que os demais livros da Bíblia judaica, que nós conhecemos como Antigo Testamento, não eram palavra de Deus. O fato é que a mulher estranha Jesus ter se dirigido a ela e Jesus ter pedido água a ela. Mas ao invés de entrar na discussão sobre a separação entre judeus e samaritanos, o Senhor começa a conduzir a conversa numa outra direção, para revelar quem Ele é. Ao invés de ficar apegado a essa discussão, judeus e samaritanos, judeus não se dão bem com samaritanos, Jesus pega a conversa e direciona a conversa numa outra direção. E a gente lê isso nos versículos de 10 a 15, onde nós lemos assim. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. O que Jesus faz aqui é se utilizar de uma metáfora para fazer uma afirmação profunda. Ele diz, olha, você veio ao poço para encontrar algo que é fundamental numa região que é marcada por secas. Nós sabemos que essa região ali do Oriente Médio é uma região muito seca, muito árida. Então você está falando assim, olha, você costumeiramente, mulher, vem ao poço em busca de água. Isso é algo importante, isso é algo fundamental, ainda mais num lugar como esse. Contudo, se você soubesse quem eu sou, você estaria mais preocupada em desfrutar da água que eu tenho a oferecer. Uma água que saciará não apenas as suas necessidades físicas primárias, mas saciará a sua vida por completo. É desse tipo de água que ele está falando. É evidente que ele não está falando de uma água, quimicamente falando, aquele H2O. Ele não está falando dessa água. Ele está se utilizando de uma metáfora. E aí, como a gente lê no versículo 15, a mulher não entende, ela não conseguiu entender sobre o que Jesus estava falando. Pensou que ele estivesse falando sobre uma água material que pudesse saciar sua sede física. Por isso ela responde, como seria bom eu tomar essa água, você me arrumar essa água, que aí eu não precisaria mais vir ao poço, eu não precisaria mais se esforçar, eu não precisaria vir frequentemente ao poço. Era isso que ela estava pensando. E aí o que Jesus faz novamente? Ele muda a direção da conversa e toca num assunto extremamente sensível para aquela mulher. Versículos 16 a 18. Vamos dar uma lida. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus,
você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Como sempre, Jesus é preciso em revelar aquilo que realmente está em jogo. A mulher é aí lembrada da sua vida desregrada, dos muitos relacionamentos frustrados. Ela havia se casado 5 vezes e agora morava com um homem sem estar formalmente casada. E ouvir que alguém se casou 5 vezes gera estranheza até no nosso tempo. Olha que nós vivemos num tempo e numa sociedade extremamente flexível, para ser generoso no termo, flexível com relação a padrões familiares. Eu acho que ninguém discute isso. A gente vive num tempo onde a sociedade é muito expansiva aos padrões familiares, aos padrões de casamento. Mas ainda assim, no nosso tempo, se você conhece alguém que diz que se casou 5 vezes, você fala assim, nossa, essa pessoa gosta mesmo desse negócio de casamento. Se casou várias vezes, gera estranheza até hoje. Você imagina isso no século I. Uma mulher que havia se casado 5 vezes e agora morava com um homem sem estar formalmente casada. Isso naturalmente era algo que gerava profundo desconforto para ela. E a afirmação dela retrata exatamente a miséria da vida dela. Porque quando Jesus vira para ela e diz assim, vai lá atrás do seu marido, a resposta dela é muito objetiva. Ela diz, eu não tenho marido. E eu quase que, vocês sabem, eu costumo dizer que eu gosto de imaginar os textos bíblicos, eu quase que ouço essa mulher dizer, com ar de profunda tristeza, eu não tenho marido. Uma afirmação que retrata a miséria de sua vida. A mulher samaritana traz a ideia de alguém que passou a vida, que investiu a vida buscando preencher um vazio que existia dentro de si, através de relacionamentos com o sexo oposto. E vez após vez, marido após marido, ela está tentando preencher um vazio. E marido após marido, ela não consegue preencher esse vazio que existia dentro dela. De forma que ela já colecionava, bem entre aspas aqui, 5 relacionamentos conjugais fracassados, e agora ela vivia com um 6º que não era marido. Então a mulher samaritana traz essa ideia de alguém que investiu a vida, de que realmente buscou preencher um vazio, se esforçou por preencher um vazio que tinha dentro de si. E entendia e acreditava que se tivesse um marido, se tivesse uma família, aí sim, o vazio que existe dentro de mim seria preenchido, aí sim eu seria uma pessoa feliz, aí sim eu seria uma pessoa satisfeita, aí sim minha vida teria sentido. E por isso ela começa a tentar, vez após vez. E nesse momento onde ela se encontra com Jesus, ela já está na 6ª tentativa. E depois de tentar casar, talvez ela tenha ouvido o nosso tempo, onde as pessoas dizem que o que estraga é casar, aí ela tenta ajuntar. É claro que eu não estou falando, não é isso o texto, tá? Mas não é isso que diz em nosso tempo? Esse negócio de casar é o que estraga. Tá? Tudo funcionava maravilhosamente bem, até que a gente disse sim, assinou os papéis, e aí uma mística azedou tudo. É meio que as pessoas acreditam no nosso tempo. Há quem acredita nessas coisas no nosso tempo, né? Se no início da conversa, e é interessante essa progressão, no início da conversa, a mulher samaritana acredita que Jesus é apenas um judeu comum. Mas nesse momento, e a gente vai ler daqui a pouquinho, depois de ter a sua vida exposta, ela começa a acreditar que já não é mais um judeu comum. Ela começa a acreditar que se trata de um profeta. O desconforto é notável. Jesus toca num ponto que era sensível para ela. E ela se vê profundamente desconfortável. E se das outras vezes foi Jesus que mudou o rumo da conversa, dessa vez é a mulher samaritana que faz isso. É ela que muda a direção da conversa e traz novamente à tona aquela discussão entre a separação entre judeus e samaritanos. Percebam os versículos 19 e 20. Disse a mulher, olha a constatação,
Senhor, vejo que é profeta. Antes ela acreditava que se tratava de um judeu comum. Agora, a impressão dela a respeito de Jesus é que ele é um profeta. Nossos antepassados, perceba a mudança de direção na conversa. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela mudou a direção da conversa. O desconforto foi tanto ao ter a sua vida exposta, quando Jesus pega e coloca o dedo, como a gente costuma dizer, né, coloca o dedo na ferida, aquilo causa tanto incômodo para ela que ela quer mudar, como diria o pessoal do interior, mudar o rumo da prosa. E aí ela traz novamente essa discussão, os judeus, os samaritanos. Para os judeus, Jerusalém era o lugar certo de se adorar a Deus. Por quê? Porque Salomão havia construído o templo em Jerusalém. E mesmo que esse templo tenha sido destruído quando Jerusalém foi invadido, mais tarde esse templo é reconstruído. Mas para os samaritanos, eles consideravam o Monte Gerizim, em Siquém, como lugar correto, porque foi lá que Abraão construiu um altar quando entrou na Terra Prometida. Então a pergunta da mulher samaritana é, olha, vocês judeus costumam dizer que o lugar certo para se adorar a Deus é lá em Jerusalém. Só que o meu povo acredita de uma forma diferente, pensa de uma forma diferente, considera que o lugar certo é esse monte. Qual é o lugar certo da adoração? E aí Jesus pega e responde de uma forma surpreendente, versículos 21 a 24. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus responde a ela, se negando a entrar nessa discussão entre judeus e samaritanos, mas apontando que havia chegado um novo tempo, e nesse novo tempo, o fator fundamental não era o lugar da adoração, mas que aqueles que adoram o Pai fizessem isso em espírito e em verdade. O culto a Deus não estava mais restrito a locais de adoração em Jerusalém ou em Gerizim, não. O culto a Deus apontava para uma realidade de pessoas que adoram a Deus na integralidade de suas vidas. Não tinha a ver com um momento, não tinha a ver com um evento, não tinha a ver com um local, mas tinha a ver com uma forma de vida. A mulher queria saber onde é que é o lugar certo para adorar a Deus. E Jesus vira para ela e fala assim, olha, chegou um momento onde a adoração não tem a ver com local, momento ou cerimônia. Não se restringe a essas coisas. Mas a adoração tem a ver com uma forma de vida. Viver de uma maneira que a sua vida e a minha vida sejam culto a Deus. A nossa vida integralmente precisa ser uma vida de adoração a Deus. E aí o texto caminha para o final. A mulher, absolutamente sem condições de continuar a conversa, ela faz uma afirmação bem interessante. Quando ela diz assim, olha, dentro em breve vai vir o Messias. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela diz assim, olha, existem muitas questões. Existem muitas questões que eu não sei. Mas eu sei que dentro em breve vai vir alguém que vai responder a todas as questões. Eu sei que virá alguém, um Messias, que irá salvar o meu povo, que transformará o mundo, que trará uma nova era, que traria dias diferentes. Alguém que responderia a todos os anseios, a todas as questões. Alguém que preencheria o vazio. Eu sei, esse alguém está chegando. É isso que ela diz. E é interessante a forma como o texto termina, porque o que Jesus fala no versículo seguinte é exatamente se apresentar e dizer assim, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você.
Como quem diz, mulher, você está olhando para a vida e vivendo no automático, buscando preencher os vazios que existem dentro do seu coração, através de casamentos e sequências de casamento, através de relacionamento atrás de relacionamento, mas o vazio continua. E você tem muitas questões dentro do seu coração, você tem muitas inquietações, e você acha que no futuro, quando o Messias vier, essas questões serão resolvidas. Contudo, eu quero dizer uma coisa, eu sou o Messias. Eu sou aquele que vai trazer as respostas. Eu sou aquele que vai transformar a sua vida. Eu sou aquele que foi prometido no Antigo Testamento e que vim salvar o meu povo. Eu vim restaurar todas as coisas. Eu sou Jesus, o Messias. E eu acho absolutamente fantástico a gente entender isso, porque o fato é que aquela mulher tinha o Jesus, o Messias diante dela, mas ela ainda não conseguia desfrutar dessa presença do Messias. Ela não sabia quem ela tinha diante dela. Ela vivia como se desfrutar da presença do Messias fosse algo que iria acontecer lá no futuro, lá na frente. Mas que não tinha a ver com aqui, com agora, com o presente, com as implicações e realidades da vida dela do hoje. E aí, já trazendo uma aplicação para a nossa vida, me parece que esse é um problema muito real no nosso tempo. Porque a gente ouve sobre Jesus e ouve sobre Deus e celebra o Natal e fala sobre o nascimento de Jesus, apontando sobre um Jesus que vai voltar lá na frente. E que parece que esse Jesus não tem nenhuma implicação, não tem nenhuma interferência na nossa vida hoje. Um Jesus que não responde às nossas questões hoje, mas a gente olha assim, não, vai existir um momento lá na frente, quando eu morrer ou quando Jesus voltar. Aí sim eu vou ter a vida que eu tanto busco. Aí sim as minhas inquietações vão ser tratadas. Aí sim as minhas sedes vão ser saciadas. Mas eu quero lembrar você que Jesus é o Messias e Jesus nasceu, Ele chegou. De maneira que a sua sede pode ser saciada hoje. A sua inquietação pode ser tratada hoje. Os seus questionamentos podem ser respondidos hoje, não vão ser respondidos apenas no futuro. Você não precisa aguardar um Jesus que vai transformar a sua vida lá no futuro e que vai resolver as suas questões lá no futuro. Você precisa entender que Jesus hoje. Ele é o Messias hoje. Ele está presente, Ele está disponível. Ele chegou. Ele chegou para mim, Ele chegou para você. Da mesma maneira como Ele chegou para a mulher samaritana do texto. E talvez você tenha muitas inquietações e muitos vazios dentro do seu coração. E assim como a mulher samaritana, você esteja tentando preencher esses vazios de milhares de formas enganadoras. É o que normalmente a gente faz. A gente tenta suprir vazios que a gente tem na alma com coisas. A mulher samaritana tentou através de relacionamentos, um após outro. E Jesus está dizendo para ela, esse vazio que você tem, essa sede que você tem, só eu posso saciar. Existe no coração do homem um vazio que só Deus pode preencher. E Ele faz isso em Jesus. Jesus veio para nos salvar. E nos salvar não é apenas da condenação eterna, e de fato é da condenação eterna, mas nos salvar de nós mesmos. Porque em grande parte do tempo nós investimos as nossas vidas servindo falsos deuses. A gente elege falsos salvadores. A gente acha que um relacionamento conjugal pode salvar e trazer sentido para a nossa vida. A gente acha que prosperidade financeira pode salvar e trazer sentido para a nossa vida. A gente acha que religiosidade pode salvar e trazer sentido para a nossa vida. A gente acha que uma boa aparência, um físico maneiro, pode salvar e trazer sentido para a nossa vida.
A gente acha que as coisas que a gente tem, o carro que a gente dirige, a casa que a gente mora, podem salvar e trazer sentido à nossa vida. Então, o que o coração do homem faz o tempo todo é construir ídolos e tentar servir a esses ídolos. E depositar nesses ídolos a esperança de salvação, a esperança de preencher o vazio que está lá dentro. Sendo que só existe um. E eu acho fantástico quando Jesus vira para a mulher e ele diz assim, olha, se você soubesse quem está aqui diante de você, ao invés de você estar questionando como eu vou tirar a água, você iria desfrutar daquilo que eu tenho para te oferecer. Uma água que vai saciar você completamente. Não vai saciar apenas a sede que você tem e amanhã você acaba a água e você tem que voltar no poço. Mas uma água que vai satisfazer a sua vida, que vai te dar uma vida diferente, uma vida transformada, vida e vida em abundância. Eu sou o Messias, eu sou o Messias. Eu não sou um personagem de expectativa distante. Eu já cheguei, Ele chegou. Jesus não é aquele apenas que vai voltar, que está lá no céu esperando a gente, de braços cruzados, esperando o tempo passar. E enquanto isso a gente vai tentando preencher os vazios do nosso coração do jeito que dá. Não é disso que o Evangelho fala. O Evangelho nos fala de um Jesus que sacia as nossas sedes, a sede da nossa alma, hoje. O livro de Salmos fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. E às vezes a gente lê esse texto achando que é agradar o Senhor e aí Deus vai fazer o que a gente quer. Mas o texto não fala disso. Eu gosto muito da tradução da NVI quando diz, deleite-se no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Porque o que está em jogo ali é assim, olha, se o seu deleite, se o seu prazer for Deus, você pode ter certeza, você estará satisfeito. Agora, se você tentar preencher o vazio, colocando outras coisas no lugar de Deus, você sempre estará seco por dentro. Assim como a mulher samaritana, eu e você, constantemente, temos escolhido falsos salvadores para tentar preencher os vazios. Vivendo sob a expectativa de um Jesus que lá no fim das coisas vai resolver as coisas. Lembre-se disso. Ele chegou. Ele chegou. E Ele pode dar nova vida para você e satisfazer o seu coração hoje. Ele quer te dar vida em abundância hoje. Ele quer te dar vida transformada hoje. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador, esperado, prometido por todos nós. Ele chegou. Esse Jesus que nós celebramos no Natal. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Coloque sua vida diante de Deus.